Olá, meu nome é Dilson Nóbrega e eu quero agradecer ao convite do pastor Joel, agradecer a oportunidade que tenho de poder compartilhar a palavra do Senhor com essa amada igreja. Quero agradecer também ao nosso diácono Valderi, que está me acompanhando nessa noite. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Parelheiros, como falou o pastor Joel, e agradeço aos irmãos esse privilégio de compartilharmos aqui a palavra do Senhor. Ao Rafael também e a Isadora, meu muito obrigado. Eu quero falar com vocês nessa noite, meus irmãos, o texto que está em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3 tem um versículo que vale a pena a nossa reflexão nessa noite, vale a pena a nossa concentração no texto, porque ele fala de aspectos que nos fazem pensar os tempos que estamos vivendo. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: mas há uma outra coisa que me lembro, e ao me lembrar, continuo agarrado à esperança. Algumas versões dizem, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A primeira coisa que a gente precisa considerar, então, nessa noite, é que o livro de Lamentações, que está bem perto aí do profetismo de Jeremias, os livros considerados os profetas maiores, Isaías, Ezequiel e Jeremias, foi um livro escrito pelo profeta Chorão. Quem foi, então, o profeta Chorão? O profeta Chorão foi Jeremias porque ele teve um ministério marcado por dor, sofrimento, vergonha, escárnio. Ele passou por muitos desconfortos. E eu quero que nessa noite a gente possa então aprender um pouquinho com esses desconfortos e qual deve ser a nossa posição quando estamos passando por dias maus, qual deve ser então a nossa reação quando estamos passando por dias de extrema provação, né? Eu quero ajudar você a pensar que Jeremias teve, de todas as crises, 3 que se destacaram pela sua agressividade. No capítulo 12 do livro de Jeremias, ainda não em Lamentações, capítulo 12, nós vemos aí uma descrição de um profeta que está se queixando não apenas do sofrimento que lhe é imposto por meio dos adversários, mas também pelo sofrimento o ambiente dos seus próprios familiares. Entenda, portanto, familiares aí como o contexto dos próprios judeus, né, que não acreditavam no profetismo de Jeremias. O profetismo de Jeremias não era tão importante aos olhos daqueles judeus, não era tão atual, contemporâneo, moderno. Enfim, Jeremias só falava coisas desagradáveis, por isso ele estava sofrendo, ele foi preso, ele foi colocado em calabouços, foi amarrado, ele passou por muitas dificuldades. E nesse período, você tem então a Samaria, que era a capital de Israel, vai ser capturada pelos assírios no ano 722. O rei Sargol II da Assíria vai deportar mais de 28 mil israelitas, ok, para o Império Assírio. Você tem então os assírios que estão capturando várias cidades de Judá e Jerusalém então está sendo conservada, poupada. E você tem então, um pouquinho na frente, em 614, os medos entram, invadem Jerusalém, destroem Jerusalém, acabam com o templo, e o templo então é o centro, né, da religião judaica antiga. E aí você tem um profeta que está profetizando nesse período, você tem um rei, Joaquim, que decide abandonar a sua aliança com o Egito e entendendo que Nabucodonosor tinha mais força do que ele se rende a Nabucodonosor, ele se mostra um líder muito fraco e Jeremias está profetizando nesse contexto. No capítulo 1 de Jeremias, até então ele começa a falar da desolação, que Judá se encontra. Ele começa descrevendo Judá como uma viúva abandonada. Ele descreve que, versículo 2 do capítulo 1 de Lamentações, que Judá está chorando de dia e de noite e as suas lágrimas estão sobre as suas bochechas. No capítulo 2 ainda do livro, nós vemos aí ele mostrando que a ira vem do próprio Deus, a ira que lhe está sendo imposta vem do próprio Deus. Ele agora usa as metáforas da filha de Sião, no capítulo 2, só que no capítulo 3 ele muda a construção gramatical, a forma como ele estava falando. Ele começa a falar agora, portanto, na primeira pessoa do singular. Até então ele estava falando como nós, como Sião. Agora ele traz
essa problemática para si mesmo, e ele começa então dizendo, versículo 1 do capítulo 3 agora, em Lamentações. Ele começa então dizendo, eu sou um homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Ele me guiou, me trouxe para a escuridão, não na luz, e certamente contra mim ele me virou, e ele virou a sua mão contra mim, fazendo uma referência de que, como se Deus estivesse batendo nele. No versículo 4 em diante, ele começa a apresentar Deus como o urso que está atacando, Deus como um leão que está despedaçando ele, assim como ele se sente, é assim como está a sua alma. Ele também vê Deus como um homem que tem uma flecha na sua mão e ele acerta sobre Jeremias. Jeremias está descrevendo, então, nos primeiros 18 versículos do capítulo 13, ele está descrevendo como ele se sente diante daquela desolação, diante do exército assírio sobre eles, diante desses judeus que foram levados, diante da destruição do templo, diante da incredulidade do próprio povo dele. Como está sua alma, seu coração. Ele se descreve que no versículo 8 ele diz que ele clama, ele grita, mas Deus não ouve a sua oração. No versículo 9 fala que cercaram-se pedras no caminho dele e é assim como ele se sente. Ele está olhando apenas para dentro de si mesmo e ele não tem muitas coisas agradáveis para enxergar dentro de si mesmo. Assim somos nós também, quando passamos por dificuldades. Parece que nossa alma tem duas caixas. Uma caixa, portanto, das coisas boas e uma caixa das memórias e lembranças tristes que nos levam a um estado de autocomiseração, que nos levam a um estado de incredulidade, de ceticismo, até certo ponto de um niilismo, que é o extremo do ceticismo, que é o não acreditar mais que a vida é bela, que vale a pena viver, que tem algum motivo que deva nos levantar todas as manhãs para caminharmos, para seguirmos. É muito além do que isso que os filósofos como Schopenhauer estavam trabalhando, Nietzsche estava apresentando esses contextos de quando a vida perde seu valor, quando nós nos deixamos de, por causa das nossas experiências negativas, deixamos de ter a paixão pela vida e a paixão por uma vida com Deus ainda mais. Porque até então parece, no contexto de Jeremias, que Deus está silencioso demais, está tão alheio ao que está acontecendo. Isso é a forma como o profeta se enxerga naquela realidade, só que até um momento, versículo 19, ele fala, lembra-te da minha aflição e da minha tristeza e do meu absinto e do fel. Minha alma se lembra e está humilhada dentro de mim. Então, toda vez que a gente olha apenas para as nossas tristezas, não tem como nos erguermos, nós ficamos lamentando, nós ficamos de lamúrias, nós ficamos preocupados e não tem nada que nos desperta assim uma perspectiva, um novo horizonte, um novo amanhecer, nada que nos faz então ver o belo em meio ao caos. Em meio ao caos, em meio à escuridão, nada se levanta para nos ajudar a caminhar. Só que no versículo 21, ele diz o seguinte, isto eu recordo da minha mente, portanto eu tenho esperança. Ou melhor, quero levar à memória aquilo que me dá esperança. Então parece que ele agora abre uma outra caixa e ele continua apresentando, parece que, imagina você num quarto todo fechado, todo escuro, que você não consegue ver nenhuma claridade e de repente alguém acende um fósforo. É o versículo 21. Acendeu-se uma luz, é pequena, mas ela é suficiente para ir crescendo e para começar então a trazer vida onde só havia escuridão, trevas, e começa então trazendo alegria onde o coração estava tão somente tomado por tristeza e desespero. Agora, versículo 22, ele diz assim, e pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Agora esse fogo começa crescendo. Agora a alegria está sendo devolvida. Agora a fé está renascendo. Agora a esperança está ressurgindo. Olha o versículo 23. Elas são novas a cada dia. Grande é a sua fidelidade. Veja bem, uma vez uma mulher estava caminhando e de repente passou um rapaz que apontou uma arma sobre ela e falou, olha, me dê agora ou a bolsa ou a sua vida. Me dê ou a bolsa ou a sua vida.
A mulher que já estava passando por experiências de muito sofrimento, de muita dor, olhou para aquele assaltante e falou: escolha você, porque ambas estão vazias. Tanto a bolsa está vazia, não tem nada que você possa ter de valor para você enxergar, quanto a minha vida estão vazias. E é assim que nós nos sentimos quando estamos passando por aqueles momentos desconfortáveis, semelhante àquele homem que estava caminhando pela floresta e lá cansado, já com uma certa idade, marcados pela vida sofrida do campo, levando a lenha sobre o seu ombro, e no momento dessa caminhada, em uma circunstância, ele para, ele joga aquela lenha sobre o chão e fala: eu estou cansado, cansei de viver. Cansei de sofrer, cansei de esperar, cansei de ter esperança. Nada na minha vida mudou, nada na minha vida se transformou em belo. Ô morte, cadê você? Onde você está, morte? Vem logo e acaba com isso. E de repente, ele virou e estava bem ao lado dele um ser vestido de preto, com uma foice na mão, e perguntou para ele: pois não? Você me chamou? E ele, arrepiado e assustado e sem saber o que falar, o que sentir, ele olha para aquele homem, ele olha para si mesmo, ele olha para a lenha e ele fala: eu chamei, sim, eu chamei, mas não é para... Eu chamei para me ajudar a carregar essa lenha. Veja bem que depois que Jeremias está passando por isso, você percebe então que ele consegue enxergar dentro de si apenas coisas que lhe levam a um sofrimento. Apenas coisas que levam ele a desconfiar, desacreditar da bondade e da misericórdia de Deus. A palavra hebraica para isso é hesed, o amor leal de Deus. É o mesmo amor que fez com que uma mulher saísse com seu marido e seus 2 filhos, foram para uma terra distante, uma terra estrangeira, e lá o caos tomou conta, ela volta sozinha, amarga, Ruth, volta sozinha, amarga, apenas com sua nora do lado, sem ter mais alguma expectativa de que o belo pode se manifestar, de que a beleza, o encanto, a presença de Deus possa se manifestar sobre aquele caos, sobre aquela circunstância que ela estava vivendo, até que Deus providencialmente trouxe Boaz naquele caminho. Palavra hebraica aí, Gahal, resgatador. Jesus Cristo é o nosso grande resgatador, é o nosso grande libertador, é aquele que arruma todo o nosso caos, é aquele que põe em ordem as nossas bagunças, é ele que nos organiza por dentro, no coração, nos sentimentos, nos pensamentos. É Cristo Jesus que faz essa renovação. E por isso o salmista fala no Salmo 122, né, que precisamos olhar para os montes, de onde nos vem então o socorro. O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Jeremias, mesmo se sentindo então angustiado e perplexo com a realidade que lhe está sendo imposta, agora então está renascendo na sua alma, no seu coração, uma nova perspectiva. Não é uma perspectiva triunfalista, humanista, existencialista, não. É uma perspectiva da fé sendo renovada. A fé de um homem, de uma mulher de Deus, que foi marcada pelo sofrimento, agora sendo renovada. Deus criando circunstâncias que estão trazendo, então, vida, nova vida para essa pessoa. E agora, igual o Santo Agostinho, que estava no meio daquela grande tempestade, e ele tinha certeza que dali era para o túmulo, não tinha como escapar, e ele se assegura numa árvore, e ele não quer sair daquela árvore, e lá naquela árvore ele faz a sua oração a Deus, pedindo então a Deus que se o livrasse daquela circunstância, ele ia queimar todos os seus livros de direito, e ele iria para o monasteiro, para se tornar então um monge. Então você tem a vida em meio às tempestades. Precisamos nos assegurar na árvore da vida, que é Cristo Jesus, e é no meio dessa luta de sobrevivência, mas dessa busca de intimidade com Deus, que fazemos as maiores declarações de amor e firmamos os maiores compromissos de fidelidade com Deus. Charles Spurgeon, o grande pregador batista, também tinha grandes
problemas de saúde, dentre eles problemas de dores nas pernas. Sua esposa tinha muitos problemas de saúde, chegou a ficar anos e anos sem poder acompanhá-lo no ministério. Vários outros homens, como o próprio Lutero, vários problemas de saúde. Então, como dizia então a C.S. Lewis, o sofrimento é o grande megafone de Deus. E às vezes, para que possamos ouvir a voz de Deus, a única forma dele então falar a nós é por meio do sofrimento, porque aí o nosso coração está propício para ouvi-lo, para obedecê-lo, para compreendê-lo e andar em seus caminhos. Não apenas isso, Charles Spurgeon tem aquela frase tão interessante que ele diz assim: olha, eu beijei sobre a onda que me jogou sobre a rocha contra Deus. E o que eu fiz diante do sofrimento? Eu aprendi que aquilo que eu não posso mudar, eu preciso então entregar nas mãos de Deus e me render no cuidado de Deus sobre a minha vida. Minha vida, sua vida está nas mãos de Deus. Mas quando a gente olha para nós, para dentro de nós, não há nada de bom. Quando olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam, está tudo um caos. Mas quando começamos a olhar para o alto, quando olhamos para Deus, quando fixamos nossa caminhada em Cristo, aí sim a beleza começa ressurgindo. Aí sim, mesmo os desconfortos da vida não retiram a beleza da caminhada com Cristo. E eu quero ler mais 2 versículos. Versículo 24 diz assim: o Senhor é a minha porção, digo a minha alma, portanto nele esperarei. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele e para a alma que busca nele. E versículo 26, isto é bom, que o homem deva confiar quietamente, aguardando a salvação do Senhor. 3 lições para a nossa vida nessa noite. Primeira delas, irmãos, o sofrimento não é para sempre. O sofrimento não é eterno. O sofrimento tem um início e tem um final. E o sofrimento é a escola, a pedagogia, é a universidade dos homens piedosos, das mulheres piedosas. É por meio do sofrimento que o nosso caráter é forjado. É por meio do sofrimento que as grandes marcas da nossa vida com Deus são, então, cicatrizadas, são, então, colocadas sobre a nossa alma. É por meio do sofrimento que aprendemos as maiores lições da nossa vida com Deus. E é por meio do sofrimento que o nosso coração começa a aprender, então, a confiar em Deus. Segunda lição, o Senhor é bom. Nós podemos declarar isso com nossos lábios, o nosso coração está em desacordo com essa afirmação. O Senhor é bom. O Senhor é bom, mesmo quando Ele permite que coisas desconfortáveis aconteçam para nós. O Senhor é bom. O Senhor é bom mesmo quando parece que Ele está em silêncio e Ele deveria me defender. O Senhor é bom. O Senhor é bom quando parece que estão escarnecendo. Jeremias está vendo que o povo está escarnecendo sobre ele e Deus não está fazendo nada. O Senhor é bom. A bondade do Senhor não pode ser escandalizada pelo problema do mal. A bondade do Senhor e o caráter do Senhor não pode ser mexido por causa das nossas experiências. Nossas experiências são resultado dos nossos pecados, pecados pessoais, pecados nacionais e pecados de terceiros. Deus nos deu 2 caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Nós temos feito escolhas e decisões que têm nos levado à ruína e Deus não tem nada a ver com isso. Ele não é responsável pelo mal nesse sentido. Terceira afirmação importante. A bondade do Senhor é superior ao sofrimento do homem. Olha aqui comigo o versículo 22. É pelas misericórdias do Senhor, aquela palavra hebraica, hesed, amor leal de Deus. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas misericórdias, as suas compaixões não falham. Elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Irmãos, a misericórdia do Senhor é maior do que qualquer problema que você enfrenta, do que qualquer desconforto que você passa. A graça e a misericórdia do Senhor é maior. Quando Ruth estava passando por aquele desespero, seu marido morreu, seus 2 filhos morreram, uma das noras voltou, ela com certeza não podia mais ver que existe um novo horizonte. Ela não podia mais acreditar que existia uma nova perspectiva. Não tinha como, até que o Senhor vem e intervém.
Até que o Senhor chega e muda o caos em beleza. Até que o Senhor chega e muda aquela circunstância, não apenas para Naomi, não apenas para Ruth, mas para todo Israel e para todos os descendentes pela fé de Israel. Eu explico. Depois que Ruth teve aquele filho com Boaz, Ruth, então, esse filho se torna, então, avô de Davi. E é da linhagem de Davi que vem o nosso Salvador. É do caos. É daquela circunstância que aparentemente não tinha mais nada para oferecer, que Deus traz, então, a beleza da linhagem e genealogia do nosso Senhor e Salvador. Nessa noite, meus irmãos, eu quero encorajar você. Estamos passando por tantos questionamentos econômicos, questionamentos na área da saúde. Nossas igrejas estão fechadas. Hoje é dia do pastor e não estamos podendo nos abraçar. Quando que isso aconteceu na nossa história? Mas em meio a circunstâncias como essa, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que têm gente na família que faleceram por causa do coronavírus, pessoas que estão com pessoas em casa com a realidade do coronavírus, e a gente começa a se perguntando, Senhor, já faz 3 meses que nós estamos nessa realidade, Senhor, já faz um tempo, e nós temos uma esperança na vacina, nós temos uma esperança na cloroquina, nós temos uma esperança nos prefeitos governadores. Gente amada, confie no Senhor. Espere nele. Treine seu coração a não desacreditar. Treine seu coração a esperar no Senhor, mesmo nos dias maus. Confie no Senhor. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele é a razão pela qual não somos consumidos. E as suas compaixões não falham. A graça do Senhor não falha. Se renova a cada manhã. Que essas palavras sirvam como um encorajamento do Senhor para a sua vida, para a sua família. Que independente do que você esteja passando, você se levante nessa noite em nome de Jesus Cristo. E você possa ter esperança em Deus. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esperança. Quero orar com você. Pai querido, quando olhamos para a realidade de Jeremias, a gente fica entendendo que alguns irmãos do passado foram provados até o sangue, que as nossas lutas, muito embora nos desconfortam, mas não podem ser comparadas nem com o que nosso Salvador sofreu na cruz, e que a graça do Senhor é sempre maior do que qualquer dor e sofrimento. Por isso te pedimos que nós possamos permanecer pacientes e com esperança em meio às provas. Que possamos permanecer pacientes, sem questionar Deus no íntimo, sem questionar a bondade e a misericórdia do Senhor. Nos ensina a sermos pacientes em meio às provações. Mas o Senhor também nos apresenta um novo horizonte, nos apresenta um novo amanhecer, em nome de Jesus Cristo, através das nossas igrejas. Ó Pai, que depois então que essa realidade passar, nos faça viver um tempo de abundância da Tua presença, da Tua ação no meio do Teu povo, da transformação por meio da Tua palavra. Faça um agir no nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado e para que essas provas possam servir para a glória do Teu próprio nome, Pai. Nós oramos assim, com fé, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Obrigado, pastor Gilson, mais uma vez aí pela palavra. E realmente que essa palavra venha fortalecer o seu coração, assim como o meu coração. Ela vem num momento assim muito preciso. Nós estávamos comemorando hoje e eu recebi a notícia e meu pai também, ele foi para o hospital. Ele teve uma queda, bateu a cabeça e até agora, bom, a gente não tem exatamente ciência do que aconteceu, né? Eu sei que ele perdeu aí a consciência, recuperou, mas não está bem. E a minha mãe, a pressão dela foi para cima também, né? Então, a gente está preocupado com a saúde deles, mas também confiante. E a palavra do Senhor, ela sempre vem a nos fortalecer, nos dar ânimo, nos dar paz também, pois Deus é aquele que está acima de tudo, né? Ele tem controle sobre tudo. E se você também nesta noite foi abençoado com essa palavra, que você possa glorificar ao Senhor também e agradecer também pela vida do pastor Gilson, tá bom? Então, que você também tenha a oportunidade aí durante a semana de compartilhar
dessa palavra com seus amigos, familiares, ministrar na vida daqueles que estão passando por aflição e sofrimento, trazendo a eles também a esperança, essa mesma esperança que nós temos, como diz Pedro, a bendita esperança, tá bom? E não deixe também de visitar sempre aí o canal da nossa igreja. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se ali no canal, aperte o sininho aí para que você também seja notificado aí das nossas programações, tá bom? E aparecerá aí também para vocês a imagem do livro, né, do pastor Gilson, ou também estaremos compartilhando nos grupos da nossa igreja. Se você tiver interesse, fale com a gente também para que você possa adquirir. Vamos também ajudar para que esse material ele seja divulgado, né, que venha abençoar a vida de cada um de nós, tá bom? Uma boa semana, que você tenha paz no seu coração, passe uma boa semana em nome de Jesus, que Ele guarde a sua vida e que a paz de Cristo, o amor do nosso Senhor, amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós em nome de Jesus. Amém.